infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus para que nos assista, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornam merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejam conhecer e assistindo a todos quanto apelam teu infinito amor. Bons Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai bênçãos sobre a humanidade, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o trabalhador da casa, o Cláudio de Souza, que nos falará sobre o Evangelho no Lar. Que Jesus te abençoe. Boa noite e uma boa noite especial a todos nós. Na obra Jesus no Lar, ditada pelo Espírito Nélio Lúcio, psicografia de Francisco do Cândido Xavier, nós vamos encontrar uma narrativa que começa mais ou menos assim. Povoara-se à noite dentro de um prateado de luar, quando Jesus entrou à casa de Pedro, de forma improvisada. E o mestre, percebendo a conversa que se colocava improdutiva e infrutífera, toma das Escrituras Sagradas e pergunta a Simão Pedro: Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com o fruto do seu trabalho? E Pedro responde: é claro, Senhor, ele escolhe os melhores pescados. Afinal de contas, ninguém escolhe sobras. Jesus calma, com seu olhar meigo, e pergunta novamente a Pedro: Pedro, e o olheiro? O que faz o olheiro para alcançar o seu objetivo? Pedro, preocupado, responde: Senhor, ele toma do barro para moldar e fazer a arte desejada. E Jesus continua com a terceira interrogação: Pedro, e o carpinteiro, o que faz para executar o seu trabalho? E Pedro responde sem hesitar: Senhor, ele toma da enxó, do formão, do serrote, do prego, do martelo, para construir a casa desejada. Jesus então diz aos discípulos presentes: da mesma forma se dá com a casa, o lar na terra. É no lar que Deus concede a bênção do pão, que alimenta o corpo e alimenta o espírito. Se o carpinteiro utiliza-se das ferramentas necessárias para o bom trabalho, se o olheiro necessita do barro aperfeiçoado para as suas obras, se o pescador escolhe os melhores frutos, por que nós, em nossos lares, não buscaríamos o melhor, a perfeição, ou aperfeiçoar os nossos relacionamentos? Pedro, a telha que nos cobre, o telhado que nos cobre, é o que traz a paz da terra, a paz para o mundo. Segundo a narrativa de Nélio Lúcio, existia ali o primeiro evangelho no lar. E Jesus segue a sua narrativa, ensinando, orientando e demonstrando a importância e o significado do evangelho na construção de um lar saudável. O nosso tema hoje é o evangelho no lar, buscando a harmonia conjugal.
Mas o nosso convite é para que possamos todos nós trazer o Jesus para a intimidade do nosso lar. Às vezes, por conta das atribulações do dia a dia, ou até da nossa pouca disposição para o Evangelho, se não cuidarmos, o fazemos de forma automática, ou como se fosse para cumprir uma regra, uma tabela. Mas a ideia do Evangelho de Jesus no lar é para que nós o tragamos para a nossa intimidade. E quando estamos falando de intimidade, estamos falando de coração. Estamos falando do Espírito. Estamos falando para que ele participe das coisas grandes, mas das coisas pequenas que acontecem no nosso lar. Quando nós convidamos Jesus para a intimidade no lar, nós não podemos ter segredos. Não podemos esconder. Não podemos esquecer que a presença dele se faz toda vez que eu trouxer ela em minha mente ou no meu coração. Trazer Jesus para a intimidade do lar é convidá-lo para nos sustentar nas questões mais intrigantes e difíceis, aquelas que o diálogo não consegue resolver, seja de ordem emocional ou de ordem material. Trazer Jesus para a intimidade do lar é fazer com que ele participe por inteiro da nossa vida. Dentro do que nós nos dispomos a trazer para vocês, é preciso lembrar que os relacionamentos vêm nos cobrando de forma muito presente posturas, atitudes, virtudes das quais nem sempre ainda conquistamos. Mas os relacionamentos são os maiores desafios que encontramos, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na sociedade, no centro espírita, em família, no lar. E mais particular o nosso tema, os relacionamentos conjugais. Não é à toa que, se não precisasse nos relacionarmos com os desafetos, ou aqueles que nos cobram um pouco mais de paciência, de benevolência, de atenção, não teríamos problemas, por assim dizer. Mas os relacionamentos, eles nos cobram uma postura hoje cristã, ontem mundana, do homem velho, mas hoje cristã, do homem novo. E o relacionamento voltado à vida conjugal é cercado de uma complexidade. Complexidade é essa que, na grande maioria das vezes, não estudamos, não pensamos, não planejamos, porque quando nos entregamos ao matrimônio, ao casamento, à vida dois, à vida conjugal, elencamos algumas prioridades. A realização de um sonho, tanto para o homem como para a mulher, sonho do casal, mas sonho também da família. O cumprimento de uma tradição, o cumprimento de um desígnio divino, do instinto do ser humano, da perpetuidade da sua espécie, e trazemos outros desejos e outros planos, mas não trazemos, por exemplo, a ideia de que um dia ficaremos mais velhos, doentes, de que a ilusão do conto de fada inicial, do príncipe e da princesa, há de chegar um dia que tomará outro rumo, e teremos filhos, famílias,
problemas financeiros e como resolver essas questões. Dificuldade no diálogo, dificuldade na vida íntima do casal. O tempo certo. E tudo isso vamos descobrindo ao longo da convivência. Uns mais avisados, de forma mais equilibrada e harmoniosa. Outros menos avisados, de forma abrupta, instintiva, fazendo daquilo que era objeto de um sonho transformar-se num pesadelo. Fazendo daquilo que era para ser o lar, um ambiente de paz, transformar-se num campo de batalha. Então, é preciso nos dedicarmos a aprendermos. É por isso que o Edo veio aqui nos convidar à escola de casais. Porque ao longo da história da humanidade, a escola sempre esteve presente no processo pedagógico de ensinar e de aprender. Não há como se tornar um professor catedrático, um músico renomado, um cientista de destaque no seu meio, sem antes ter sentado no banco de escola. Não há como se formar um profissional, um perito, um especialista, um conhecedor de todas as áreas, sem que ele sente no banco de escola para estudar. E da mesma forma, nós precisamos fazê-lo em relação ao nosso lar, à nossa família e ao nosso relacionamento. Esse é um mistério que precisamos descobrir. Saber dos sonhos e o que passa pela cabeça, pelo coração do seu cônjuge depois de 10 anos é completamente diferente das épocas que antecederam, quando o sabor do enamoro nos tomava por inteiro. Então, é preciso nos dedicarmos ao estudo. Divaldo Franco vem nos falar numa obra da qual eu utilizarei para a nossa fala, Sexo e Consciência, de uma parceria. Vejam bem, senhores, o autor nos convida a uma reflexão de uma relação que se funda com um objetivo maior, uma causa nobre e mútua entre os dois cônjuges, uma parceria para a realização de um grande projeto chamado família aqui no planeta. Porque quando nós nos recolhemos aos nossos desejos, às nossas frustrações, às nossas verdades, e não olhamos a grandeza da relação, é muito provável encontrarmos só problemas e dificuldades. Porque como se permitíssemos que uma catarata de forma antecipada tomasse conta do nosso olhar, nós não enxergamos mais aquela moça jovem, a bela princesa ou príncipe, pelo qual eu me predispus a trilhar uma jornada. Quando o mal toma de assalto o nosso coração, e quando ele faz isso é porque nós geralmente permitimos, porque o mal é educado. Vocês já ouviram falar isso? Surge uma situação qualquer e nós sempre temos a possibilidade de aceitar a ira ou não, a ofensa ou não,
o golpe ou não. E quando nós aceitamos, achando que a razão é nossa, nós abrimos as frestas para o mal. Porque casais discutem por coisas simples. A toalha úmida no sofá. Não são coisas complexas. A xícara que fica sempre em cima da mesa, não é levada na pia. O pé em cima do sofá para ver o jogo do Brasil. E sucessivamente. E vai indo. E nós criamos então uma crosta sobre a nossa visão, que essas coisas acabam sendo mais importantes do que o compromisso reencarnatório, do que a possibilidade do lar se convertendo em pão, como diz Neo Lúcio, a mesa da tua casa é o lar do teu pão. A mesa é o lar do pão. Se a mesa é o lar do pão, a casa, o lar, é o nosso pão, é o alimento pelo qual Deus entra e nos convida a realmente trazermos a harmonia, a paz, não só para nós, mas para o mundo. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Então é preciso entendermos essa dinâmica que acontece a cada instante com cada um de nós. A questão do relacionamento é tão profunda que o evangelista Mateus vai narrar no versículo 13 uma passagem de Jesus, onde Jesus sentava-se à mesa, e quando Jesus senta-se à mesa, os publicanos e os pecadores juntam-se a eles. Os publicanos eram os antigos cobradores de impostos das províncias romanas. E os fariseus, uma classe política e religiosa, que já existia há muito tempo antes de Jesus, vão tentar Jesus perguntando aos discípulos: o teu mestre senta à mesa com pecadores e cobradores de impostos? E nós sabemos a resposta de Jesus, já ouvimos. Jesus, ouvindo a conversa, vai dizer: não são os sãos que precisam de médicos, mas sim os doentes. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide e aprendei o significado disso. Misericórdia, sim. Sacrifício, não. Misericórdia, sim. Sacrifício, não. Misericórdia dentro dos nossos lares. Perdão dentro dos nossos lares. Tem tantas vezes que temos tanta facilidade em relevar uma ofensa de um estranho e não temos a capacidade ou a misericórdia de perdoar aquele que amamos, que declaramos o amor e que não foi por acaso que está ali sob o mesmo teto que nos abriga. Quantas vezes cobramos o sacrifício da conduta diferente de filhos e esposas para satisfazer o nosso desejo, a nossa visão, a nossa percepção, aquilo que ao nosso olhar está errado, mas é um outro ser, outro espírito. E nessa conjugação de parceria, a qual o Divaldo fala, ambos vieram, sim, para aprender, para crescer, para resgatar, mas para cumprir a missão mais nobre, que é a perpetuação da espécie, que é a espiritualização das espécies aqui na Terra.
como se um patrão nos desse uma tarefa. Leva a embalagem lá no outro lado da cidade, porque alguém precisa recebê-la daqui 30 minutos. Não importa se estiver chovendo, se ter trevoada, se ter alagamento. O que o bom trabalhador faz? Busca cumprir a tarefa. Então é preciso aprendermos essa dinâmica. Dentro de uma parceria, quem precisa ser o melhor? Porque no mundo nós sempre vimos isso, né? Quem é o melhor? Quem subiu no pódio? Quem está no primeiro lugar? Mas dentro de uma parceria, cada um faz a sua parte. Existem diversas tarefas que escolhemos ser melhor, atribuí-las para o homem e outras para a mulher. E dentro de um projeto divino, o alvo é a meta que precisa ser alcançada. Seja a educação dos filhos, seja a construção de um futuro digno para as novas gerações, por intermédio daquilo que os nossos filhos se alimentam dentro dos nossos lares. Então, não é incomum surgir confusão na nossa mente, e para quando isso acontece, nós precisamos voltar ao centro. Afinal de contas, Deus não dá migalhas para nenhum de seus filhos, nem muito menos uma tarefa que ninguém possa cumprir, nem muito menos um fardo tão pesado que ele não possa carregar. Deus dá para aqueles que ele confia a tarefa nobre, para honrar os seus filhos. Uma tarefa nobre: ser pai, ser um homem de casa, ser um companheiro, ser um amigo, ser um homem forte, equilibrado, sereno, doce, meigo, educado, que nos momentos de equívoco é humilde para curvar a cabeça e dizer: perdão, me perdoa, porque eu errei. Uma mulher forte, mas de coração, bondosa, mãe, paciente, tolerante, visionária. Uma mãe capaz de não permitir que o mal tire a harmonia do lar. É muito grande isso, para nos deixarmos levar por uma meia no chão no final de semana. Vocês perceberam que nós trabalhamos a semana toda e o que pensamos em ter final de semana? Paz. Não é isso? Eu não sei também porque vocês estão tão preocupados. Estão tensos. Nós trabalhamos a semana toda e nós esperamos chegar o quê? Nós somos brasileiros, né? Sexta-feira está chegando, que maravilha, no sábado dá de acordar mais tarde, e aquela coisa toda, tal. Então eu estou feliz da vida, trabalhei a semana toda. Olha, dificuldades a gente passa, problemas, e chega no sábado, acordamos, marido esqueceu a meia lá dentro do banheiro, pronto. A mulher pega e já, olha aqui, ó. Quando ela levanta e diz: olha aqui, esquece, já falou tudo. E dali já a possibilidade de desarmonia naquilo que nós esperamos a semana toda. Será que vale a pena? Não é a meia, é a harmonia, o equilíbrio, o bem-estar. Será que vale a pena por causa de uma meia? Mas ele sempre deixa a meia. Vocês, mulheres, devem estar pensando: ele sempre deixa a meia. Mas ficam felizes porque alguns deixam sapato, calça, meia e todas aquelas outras coisas que vêm depois. Então é preciso a gente observar isso, porque isso está ao nosso domínio, ao nosso controle, ao nosso equilíbrio. É muito simples isso. Não é a meia, não é o marido, a esposa, é o meu equilíbrio emocional,
é a capacidade que eu tenho de absorver as tarefas que me são colocadas dentro do lar. Porque são pequenas tarefas que nos são ofertadas. E nós não vimos isso, nós vimos o problema. Mas já pensou você olhar assim, Senhor, de noite, graças a Deus, catei 5 meias hoje e não reclamei. Você sabe o valor disso? Você iria ficar muito mais felicitado do que dormir casal, um virado para um lado e outro para o outro. Com a tristeza no coração. De ter que esperar outro final de semana para consertar aquilo que estragou. Outro dia eu estava com a minha esposa e conversávamos muito, e a gente conversa bastante. E como eu trabalho bastante com o Edu e o pessoal na área da família, no relacionamento conjugal, então eu me obrigo a fazer em casos que eu falo aqui. Quando eu esqueço, a minha esposa carinhosamente me lembra. Lembra do que você falou lá no centro? Quando ela fala isso, ai, dá uma dor. Dá uma dor, mas estávamos conversando e de repente, falando, a gente estava vendo algumas fotos, tal, quando éramos jovens, e eu tinha cabelo, porque a gente nasce com cabelo. Depois, você aceita que não tem mais cabelo. E eu deixei crescer a barba e ela ficou branca, então está complicado. Mas eu falei assim, eu chamo a minha esposa de Flor, e ela de Cheiro, me chama de Cheiro. Mesmo o dia que eu não estou cheiroso, ela me chama de Cheiro. Mas eu disse, Flor, olha, essa foto aqui, você era tão divertida. Quando eu disse você era tão divertida no passado, gente, 2 dias eu levei para consertar isso aí. Nem flor, nem buquê de flor adiantou. É uma palavra que talvez no dia a dia, na dinâmica do lar, no diálogo, nós não percebemos, mas isso pode soar e machucar o nosso cônjuge. Se quando nós falamos coisas sem querer, sem desejo, isso pode machucar, imagine quando nós fizemos isso de forma premeditada. Porque você ser atingido por uma lança de um estranho é ruim, você não aceita, mas não machuca tanto como uma palavra vinda de alguém que você ama. O silêncio vindo de alguém que você ama. Você quer machucar alguém? Fica sem falar com ela. Pronto. Fica sem falar com a sua esposa. E ela precisa falar. Divaldo diz que a improvidência faz com que famílias disfuncionais permitem que o desequilíbrio alcance os seus filhos, tire o equilíbrio do lar e tire a harmonia do lar. Desfuncionais. O que é a família disfuncional? Aquela que não funciona. É briga, é discussão, é um querendo ser maior do que o outro, é um querendo botar o dedo na ferida do outro. Olha, você fez isso, você sabe quando você fez aquilo 10 anos atrás, e você não libera o perdão. E você não constrói a harmonia, porque o que é a nossa casa, o nosso lar? Ou é madeira, ou é cimento. O que habita ou vai habitar dentro dela é a nossa construção diária, pela nossa percepção, pelo nosso querer. Se você determinar, no meu lar não vai haver mais brigas ou discussões, e todos concordarem e trabalharem para isso, não vai haver mais briga e mais discussões. Se você estabelecer, no meu lar não vai haver mais silêncio, no meu lar não vai haver mais agressão, no teu lar não vai haver mais agressão, porque um vai cuidar do outro, um vai lembrar o outro. Divaldo vai falar de uma experiência vivida por Chico Xavier, onde ele faz todo um apanhado da importância e do poder do Evangelho do Lar. Nós sabemos que o Evangelho no Lar
ele traz o equilíbrio, a harmonia, ele limpa o ambiente, ele permite que a família se reúne, ele permite que o Evangelho venha para dentro do lar, ele permite que nós nos preparamos para os dias, as semanas. Ele dá uma possibilidade e oferece para nós uma proposta de uma conduta diferente. Essa é a construção do lar que nós percebemos. Mas eu trago para vocês aqui um vídeo para a gente visualizar a grandeza e como a espiritualidade trabalha quando estamos fazendo o Evangelho no lar. E Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o Evangelho no lar. A bênção do Evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta. Ele parou, ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse: venho pedir uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas, ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela o tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe: a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse: sou, meu filho, sou eu.
O homem tirou-se-lhe aos pés e disse: eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter necessidade de pedir-lhe perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe: Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Então, quando me referia no começo para trazermos Jesus para a intimidade do lar, não só, obviamente, no momento do Evangelho, mas é para que o Evangelho, o sabor do Evangelho, a luz do Evangelho se estendam durante toda a semana, todos os dias, principalmente nos momentos em que nos sentimos fracos e talvez até pendentes a cometer os atos e ações que não queremos mais. Porque não queremos mais agredir, não queremos mais machucar, não queremos mais ser o mesmo de ontem. E tem momentos que nós precisamos convidar Jesus, sim. E o diálogo é uma das melhores soluções para qualquer conflito. Divaldo recomenda que os temas mais implicantes, difíceis, nós o façamos depois do Evangelho no lar, na intimidade do casal, onde cada um vai se abrir desprovido, desarmado, e vai contar os seus anseios, as suas dificuldades, os seus problemas, aquilo que talvez não percebemos, porque nós vamos mudando e as emoções vão mudando. São detalhes que vão se criando e vão construindo um muro, uma barreira dentro do nosso lar, dificultando a nossa relação. Quem de nós não gostaria de só aurir do lar felicidade, alegria, paz? Quem de nós não gostaria de estar revivendo aqueles momentos primeiros da paixão, do namoro, do respeito, da doçura? É bem certo que nós estamos em um momento diferente. Mas nós podemos sim resgatar muito desses valores. Por conta de tudo que o lar representa. Porque as brigas e os duelos que são tratados, ou são traçados no silêncio do íntimo de marido e mulher, atingem os nossos filhos. Porque a vibração fica doente. É como se a luz se apagasse. Não adianta trancarmos no quarto para discutir porque não queremos que nossos filhos ouçam. A energia está doente, o lar fica doente. E parece que as coisas saíram do nosso controle e não temos mais felicidade. E o lugar que era para nós nos realinharmos com Deus e reforçarmos as nossas energias, acaba sendo um lugar indesejado. É preciso ter uma ação proativa nisso. É preciso realmente nos curvar. Porque não é fácil você ouvir: "Oh, você foi estúpido comigo hoje." Mas se nós formos: "Perdão, vou tentar amanhã ser diferente. Você falhou comigo ontem. Perdão, vou tentar ser diferente." Porque um caminho nós já sabemos, que é o desequilíbrio, a briga e o desencanto. O outro caminho é a proposta de Jesus, que não vem por acaso e não é tão fácil. Muitos chamados,
poucos os escolhidos. Não é tão fácil como parece. Mas quando temos Jesus ao nosso lado, quando nós evocamos o nome dele dentro do nosso lar, Senhor, me ajuda, vá à minha frente, eu não sei o que fazer, eu até queria explodir, mas eu não quero mais isso, me ajuda. Você fazendo isso, a mansidão já vai tomar conta do teu coração. Para finalizar, Divaldo conta outro caso de um senhor que vai o procurar no término de uma palestra que ele proferia em Nova York. E esse senhor falou: Divaldo, eu soube que o senhor percorre o mundo todo e conversa com muitas pessoas, e eu gostaria que o senhor contasse a minha história. E Divaldo falou: se for útil e bom, eu obviamente contarei. E então esse homem começa a narrar a sua história, dizendo que vivia 18 anos casado com a sua esposa, mas o tempo havia tirado o brilho da relação. E o casal chegou num estágio tal que não havia mais relação íntima. Dormiam no mesmo quarto, deitavam na mesma cama, mas já não existia mais uma vida conjugal. E esse homem, angustiado pela situação que não se resolvia, tomado pelo assalto do silêncio, da mágoa, ambos os cônjuges, esse homem, de forma imprevidente, se atira a uma nova aventura extraconjugal. E depois de 6 meses, vivendo esse tormento de uma aventura extraconjugal, ele achava que não poderia mais continuar alimentando essa situação. Um certo dia, ele chega então, toma coragem, vai falar com a sua esposa e vai dizer a ela: olha, nós vivemos numa vida de tristeza, nos odiamos, há mais de 2 anos não temos vida íntima, nos deitamos na mesma cama, mas um virado para cada lado. Então eu resolvi lhe falar que eu tenho uma outra pessoa da qual eu quero me casar. E a esposa toma-se de um surto de nervosismo e quebra tudo aquilo que está ao seu redor. O homem sai. No dia seguinte ele chega em casa, a sua esposa está debruçada numa escrivania escrevendo, sem comentar nada. No outro dia, a esposa torna a estar no mesmo lugar, numa escrivania, escrevendo. E ele fica intrigado porque ela não era de escrever tanto. No terceiro dia, a mesma coisa, e ele pergunta: daí, você já pensou sobre a minha proposta? Porque ele havia feito uma proposta de se separar, deixar a mansão para a esposa, uma boa pensão, um carro de luxo e metade da empresa, haja vista que era um empresário bem-sucedido. Ela disse: eu pensei e vou lhe fazer uma outra proposta. Eu não quero a sua empresa, não quero o seu dinheiro, não quero a pensão e não quero a casa. Eu quero que você me prometa que você faça o que fez comigo no primeiro dia nosso de núpcia. Eu quero que você me carregue por 30 dias do quarto até a sala. E ele ficou irritado com o tamanho absurdo que ela estava pedindo. Pediu um tempo para pensar e foi consultar sua namorada. E a namorada ficou irritada mais ainda, achando que a mulher estava traçando alguma estratégia para reconquistar o marido. E Divaldo faz um parênteses quando chega na narrativa da namorada, que diz para o seu amante: você vai ficar os 30 dias, mas vê se não vai me trair. A traidora, diz Divaldo, não querendo ser traída. Nós não queremos ser traídos, não queremos ser enganados. Nós vivemos no lar, convivemos com uma pessoa pensando outra coisa dela. Nós sentamos à mesa com uma pessoa pensando outra coisa dele.
Lá vai esse chato falar de novo sobre esse negócio. Não é digno de um cristão. Não é digno de um cristão isso. Mas Divaldo continua a narrativa, dizendo que o homem volta para casa e aceita o acordo. Afinal de contas, um divórcio amigável, sem litígio, ficaria muito mais fácil. E a mulher, então, concorda e pede, olha, haja vista que o nosso filho está prestes para entrar na faculdade e uma separação iria desequilibrá-lo, então fizemos o acordo. Primeiro dia, ele vai lá, carrega a mulher do quarto para a sala. Segundo, terceiro. Quando chega no 20º dia, ele sente algo diferente nela, porque ela havia emagrecido um pouco. 21º dia, ela colocou um vestido do que ele mais gostava. 25º dia, ela usa um perfume, o mesmo perfume que utilizou na lua de mel. 26º dia, ela torna a usar um novo vestido. 28º dia, ela observa e ele está olhando quando ela está no espelho se arrumando. E ele, na narrativa dele, diz que começou a perceber o olhar, o cabelo, a doçura. Ele começou a enxergar aquela mulher que não foi embora. Ele não conseguia mais ver. Aproximados os 30 dias, a amante contava no calendário o prazo a se findar. Mas algo foi mudando na percepção desse homem. E quando chega no 30º dia, ele sai para trabalhar, é tomado de uma emoção e uma luz que faz com que ele vá até a amante e diz que quer terminar o seu caso. Depois de uma briga, no meio do caminho retorna, passa na floricultura, compra um buquê de flores e vai saltitante para casa, porque ele queria um recomeço. Ele queria um recomeço. E todos nós, indistintamente, queremos e merecemos um recomeço. Então você permita para a sua família, para a sua vida, para o seu cônjuge, um recomeço. Deixa o velho que já foi. Um recomeço, uma nova oportunidade. E esse homem entra na casa, percebe que a casa estava desarrumada, entra no quarto, uma luz baixa, a esposa deitada, virada para o lado, e o coração ficou palpitante quando ele toca a esposa havia morrido. Ao lado dela, a carta que ela havia escrito, dizendo: meu amor, eu sempre te amei e sempre vou te amar. Eu vim do médico, do oncologista, e foi constatado um tumor no colo do útero. E o médico previu 30 dias de vida para mim. Eu não queria morrer e deixar com você a dor de ter me abandonado. Por isso, eu propus que você me carregasse durante 30 dias, para que você lembrasse do nosso amor. Esse homem em prantos vai dizer para Divaldo da dor que sentiu ao ver a nobreza da sua esposa. Ambos tinham valores, ambos tinham luz, ambos tinham brilho ofuscado, que nenhum dos dois conseguia enxergar mais. E Divaldo se dispôs a contar a sua história. O término da carta, eu pediria licença, nós já estamos encerrando, para ler para os senhores. A carta que o marido escreveu e publicou em todos os jornais dos Estados Unidos e levava para todos os lugares onde ele passava.
E a carta diz assim: todos vocês que possuem um parceiro ou uma parceira, tenham mais tolerância nos relacionamentos conjugais. Todo relacionamento passa por períodos em que ocorrem fenômenos desagradáveis, mas que são transitórios. Eles são o resultado do nosso humor, o nosso tédio, da repetição dos nossos atos. Entretanto, ao final desse período, experimentamos outra fase, na qual o ardor da afetividade retorna, de forma intensa e gratificante. Todos somos mundos de emoções, e as emoções renovam-se periodicamente. Por isso, coloque o amor acima de todas as dificuldades. Vou repetir. Coloquem o amor acima de todas as dificuldades, de todas as vicissitudes. Evitem o silêncio e as discussões agressivas. Desarmem-se. Desarmem-se e aprendam novamente a conversar. E se for possível, todas as vezes em que tiverem um grande problema no relacionamento afetivo, utilize o recurso da oração e peça a Deus que os inspire para que não tomem a decisão precipitada, pois isso poderá fazê-los carregar o amargo pranto que eu trago na minha alma. Eu não me esforcei suficientemente para sanar as dificuldades conjugais que vivia com a minha esposa. Eu não me esforcei suficientemente para sanar as dificuldades conjugais que vivia com a minha esposa. E por isso, até a minha morte, eu a carregarei nos braços. E Divaldo continua com o término do relato. E isso nos faz refletir para a nossa condição dentro do lar, para a nossa condição como filhos de Deus. Que nós possamos todos, ao término da nossa caminhada terrena, guardar no peito não a dor da mágoa, mas o sabor da vitória de não ter desistido. Não desista do seu casamento, não desista do seu lar, não desista da tua esposa, do teu esposo, não desista do filho, porque a nossa história, ela pode ser mudada e pode ter um novo rumo a partir de hoje, a partir de agora. Não desista não, porque Deus, o nosso anjo guardião, Jesus e os bons espíritos nos esperam para um dia em que retornaremos e tomaremos a consciência da nossa encarnação. Que nós possamos guardar esse carinho no coração, que Jesus realmente, na sua infinita bondade, possa construir um amor novo dentro dos nossos corações. É o que eu peço para cada um de vocês. Muita paz. Agradecemos ao Cláudio os ensinamentos, as mensagens desta noite.